Estamos no norte da Itália, em Turim, com os celibatários consagrados da comunidade do Caminho Novo. Do 11 de abril ao 23 de maio de 2010, mais de 2 milhões de peregrinos fazem esse caminho até a Catedral de São João Batista para contemplar um dos objetos mais misteriosos do mundo ocidental, o Lençol de Turim. Desde 1978, ele se encontra em Turim e é ocasionalmente exposto aos fiéis. É um grande lençol que tem um pouco mais que 4 metros de comprimento. E vemos a imagem de um homem nu, de frente e de costas. Ele tem todas as chagas do Cristo. Reconhecemos a flagelação. Eu vejo um homem que sofreu uma tortura incrível. É difícil de imaginar como um ser humano pode fazer isto a um outro ser humano. É o documento da paixão de Jesus. Esse tecido em linho é o único no mundo em que se pode observar a impressão exata do corpo que ele envolveu. Um homem morto, torturado, de mais ou menos 1,80 m, aproximadamente 30 anos, com barba e cabelos longos. Ao longo dos séculos, este lençol não cessa de desafiar a ciência e suas certezas. Até hoje, ninguém pode explicar a formação desta imagem sobre o tecido. Porém, muitos estudos científicos e médicos trazem à luz os detalhes invisíveis a olho nu. Temos sangue verdadeiro, comprovado cientificamente. Temos uma imagem que não é nem pintada, nem fotografada, nem queimada, nem de maneira alguma feita por mãos humanas. A imagem no lençol não foi fabricada. Isto quer dizer, ela não foi feita para nos enganar. Este lençol envolveu o corpo de um homem torturado, flagelado, coroado de espinhos, crucificado na época dos romanos. O que corresponde em todos os aspectos ao que os evangelhos nos dizem sobre Jesus Cristo. Mas qual é a origem desse lençol? De onde ele vem? Sua história é tão misteriosa, assim como o rosto do homem que nele está. Pois até o século XIV, não temos nenhum rastro seguro deste lençol. É em 1357 que ele aparece no Colegiado de Léry, na França. Afirmam que é o lençol do Cristo. Ele atrai multidões consideráveis. Mas quase que imediatamente nasce uma polêmica quanto à sua autenticidade. Na sua história, o lençol atravessa um certo número de provações. Em 1532, em Chambéry, em propriedade do Duque de Savoie, ele quase partiu em fumaças durante um incêndio. E a água que o salvou marca ainda hoje a sua imagem. Foram religiosas que o repararam, costurando no verso uma tela de reforço e de pedaços de linho nos lugares queimados. Em 1578, o lençol chega a Turim, mas além das fronteiras italianas, muito poucos são os que conhecem essa fascinante imagem. Ninguém no mundo conhecia. Em 1898,
um fotógrafo italiano, Secondo Pia, fez a primeira fotografia do lençol e descobriu as propriedades dessa imagem que o impressionaram. O interesse científico pelo lençol nasceu mais ou menos em 1898, quando Secondo Pia, pelas suas primeiras fotografias, mostrou que a imagem sobre o lençol era um negativo. Quando vocês o fotografam e quando vocês olham o negativo, é um positivo que aparece mais natural. É diferente de todas as imagens que jamais tínhamos visto. Secondo Pia, abriu a porta para a ciência. Eu trabalhei para a NASA, a Agência Espacial Americana, e sou muito interessado pela maneira em que a imagem se formou sobre este tecido. Até hoje não temos a resposta. De fato, eu vi uma emissão televisiva sobre o lençol a Chicago, na América, quando eu tinha 8 ou 9 anos, e fiquei fascinado. O lençol de Turim coloca um grande desafio para a ciência. É um desafio porque é um tecido que contém uma imagem com propriedades físicas que ninguém nunca viu equivalente. Eu passei 32 anos a estudá-lo, a metade da minha vida a estudá-lo, e, portanto, eu ainda não tenho as respostas. Barry Schwartz é americano, fotógrafo científico. Ele acompanha durante alguns dias a Turim um grupo de peregrinos vindos dos Estados Unidos. Sua história com o lençol começa em 1976, quando ele terminava um projeto de pesquisa no Laboratório Nacional de Los Alamos, um dos laboratórios mais conhecidos nos Estados Unidos. O homem com quem tinha trabalhado a Los Alamos me chamou e disse: "Barry, o que sabe sobre o lençol de Turim?" Eu ri e disse-lhe: "Mas eu sou judeu." E ele me disse: "Eu também." Ele também era judeu. Ele me explicou que naquele momento, muitos cientistas tinham tirado uma foto do lençol. E me disse que eles estavam muito surpresos que esta imagem possuísse tais características, que iriam reunir uma equipe de cientistas para ver se poderiam ter uma permissão para ir até Turim e examinar o lençol e tentar compreender como esta imagem foi formada. 2 meses aproximadamente depois do início do projeto, eu me lembro de ter dito a um dos meus colegas: "Como pode um jovem judeu como eu estar aqui?" Ele riu e me disse: "Você esqueceu que o homem do lençol é judeu?" Ele me deu o melhor conselho que talvez jamais tenha tido na minha vida. "Barry, vai a Turim e faça o melhor trabalho que pode. Deus não nos explica seu projeto imediatamente, mas um dia você entenderá." Foi um conselho genial e isto me fez ficar na equipe. Eu ia pedir demissão, mas por causa de suas palavras, de Deus talvez através dos lábios dele, eu fiquei na equipe. Foi assim que, a partir de 9 de outubro de 1978, essa equipe chamada de STUP, composta de mais ou menos 40 experts científicos, se mudou para Turim com 6 toneladas de material sofisticado. Os cientistas só tinham 5 dias e trabalhavam noite e dia para submeterem os melhores testes nesse tecido. Eles examinaram com raios infravermelhos sobre luz ultravioleta amostras de poeira, de moléculas, com um único objetivo: compreender como essa imagem se formou sobre o lençol.
E é interessante constatar que depois de todo o nosso estudo, podíamos dizer o que ele não é. Não é nem uma pintura, uma fotografia, uma queimadura, uma gravura, uma fricção. Mas não podíamos responder à única questão que tínhamos: como a imagem se formou? A equipe descobre que este lençol é composto somente de fibras de linho finamente traçados em zigue-zague. E essas manchas escuras que formam a imagem na superfície se devem da oxidação ácida e desidratante das fibras do lençol. Esta imagem é extremamente superficial. Quer dizer que ela aparece somente de um lado. E esta cor amarelada não atravessa o tecido. É uma camada extremamente pequena, de ordem de 10 a 20 nanômetros. E é mais fino que um fio de cabelo. Ela é extremamente difícil de ser observada ao microscópio. Mas a propriedade a mais impressionante da imagem sobre o lençol é que a distância entre o tecido e o corpo faz com que a imagem seja mais ou menos densa. Quanto mais o corpo está próximo, mais a imagem é escura. Quanto mais ele está longe, mais a imagem é clara. Então, a imagem do lençol não vem apenas de um contato. Ela também se formou à distância do corpo. Assim, as diferentes distâncias entre o corpo e o tecido produziram as diferenças de densidade da imagem. Quando nós olhamos com VP8, nós vimos o relevo natural de um corpo humano. Então, como produzir uma tal imagem? Não podemos reproduzi-la. É a única imagem no mundo que contém esta informação tridimensional. Esta imagem impressa sobre o lençol mostra um relevo ainda mais detalhado. Foi quando, em 2005, ela foi transformada em uma imagem em 3 dimensões. Ela foi realizada pelo Dr. Suns, um médico especialista em imagens 3D no Panamá, na América Central. Esta imagem, donde as obras de arte a partir do século VI inspiram-se, foi criada por uma interação entre o verdadeiro corpo e o tecido que o cobriu. Mas de quem é esse corpo? Como este homem morreu? Ele viveu uma crucificação? Este fim abominável reservado aos criminosos e aos escravos da sociedade romana? Os cientistas estudam os lugares onde encontramos marcas de sangue e eles fazem uma descoberta desconcertante. Essas marcas trazem a assinatura química do verdadeiro sangue. A equipe estabelece um vínculo significativo com a crucificação. A coisa que me impediu de aceitar que o lençol é autêntico durante anos, 18 anos, é que o sangue no lençol ainda está vermelho. O sangue velho deve ser preto ou marrom. Ninguém nunca pôde responder durante 18 anos por que o sangue no lençol continuou vermelho. E em 95, num telefonema com o Dr. Adler, um químico judeu que provou que o sangue sobre o lençol é verdadeiro, e ele me disse algo que eu nunca tinha ouvido antes. Quando alguém é torturado durante um longo tempo, como 24 ou 36 horas, mais ou menos o tempo durante o qual Jesus foi torturado,
O corpo entra em estado de choque. Jesus não recebeu água, ele foi flagelado. Ele entrou em choque anafilático. Depois de algum tempo, nessa espécie de choque, as paredes das células vermelhas do sangue começam a se decompor. E o fígado espalha pelo corpo, através do sangue, uma enzima que se chama bilirrubina. E quando isto acontece, o sangue fica vermelho para sempre. E quando descobri isto, foi a última peça do quebra-cabeça. E isto me deu a convicção que o lençol é autêntico, porque me foi dada uma resposta científica e credível para a última questão que eu tinha. Minha vida está 1000 vezes melhor que antes, porque o lençol faz parte dela. Assim, como judeu, talvez seja a maior ironia da minha vida. Eu sou um judeu que pode dizer que minha fé em Deus foi restaurada pelo meu estudo sobre o lençol de Turim. O lençol não é somente para os cristãos, ele é para todo mundo. Os indícios, escondidos na imagem, revelados pela pesquisa científica, permitem o estudo médico da imagem do lençol. Ela revela que este homem viveu uma verdadeira tortura e que foi morto, crucificado. Não vemos apenas um homem que está morto, mas um homem que tem o rosto inchado, porque ele apanhou. Podemos observar que ele tem uma bochecha mais inchada que a outra, mas todas as duas estão. Ele tem traços de flagelação por um flagrum romano, que era um chicote feito de 3 correias de couro como uma ponta, um pedaço de chumbo como os halteres. E o corpo está coberto com mais de 120 traços de chicotada. Uma flagelação romana eram golpes que rasgavam não somente a pele, mas, pela energia que se dissipava, em alguns microsegundos, levavam a lesões internas extremamente graves. É uma tortura abominável. É um homem que no fim da flagelação iria morrer. Os rins não funcionavam mais, ele perdia litros de sangue, ele estava completamente desidratado. O homem que estava na cruz não restaria que por algumas horas. E ainda mais surpreendente, as feridas da crucificação nas mãos. As marcas de sangue no lençol nos mostram que ele foi crucificado pelos punhos. Os romanos sabiam que se ele fosse crucificado pelas palmas, poderia se libertar. Mas se pregamos aqui, e o prego passa por aqui, nunca poderemos nos libertar. Nós vemos também as marcas de sangue que cobrem sua cabeça, como se ele tivesse portado um capacete, uma coroa de espinhos. Não são como as belas imagens que os artistas nos mostram. Os soldados romanos não tomariam o tempo de entrelaçar uma bela coroa. Eles pegaram um arbusto de espinhos e o esmagaram sobre a sua cabeça, que fez com que sangrasse em todos os lados. Cada espinho que atravessava e que tocava a carne era como um choque elétrico durante alguns segundos ou muitos minutos. Não podemos imaginar quando lemos os evangelhos, eles o crucificaram.
Vemos também uma ferida na sua costela. A marca de sangue a mais escura do lençol vem desta ferida. O sangue escorreu nas suas costas. Assim, temos este tecido coberto de sangue e de feridas, que corresponde exatamente ao que Jesus foi submetido segundo os Evangelhos. É Jesus. É o seu testemunho. Eis o que eu fiz por vocês. Eis o que diz os Evangelhos. Eis o que eu digo, eu os confirmo. Eis o que eu fiz. Contudo, em 1988, alguns cientistas procuram determinar a idade do lençol. Eles retiram uma pequena amostra do lençol e o submetem à datação do carbono 14. O veredicto é dado. O linho data do século XIV. A origem do lençol está situada entre 1260 e 1390. Apesar de todas as pesquisas anteriores, o lençol será um falso da Idade Média fabricado por um gênio. Este resultado desconcertante faz os grandes títulos dos jornais do mundo. A maior frustração para nós, que já tínhamos trabalhado com o lençol, era que todas as provas convergiam para afirmar a sua autenticidade. E centenas de testes diferentes já tinham sido realizados. E em seguida, este único teste chega com um resultado numa direção completamente oposta a todo o resto. Se você colocasse numa balança todas as provas que existem, para o lençol ou contra, e se o pesassem, 99% diriam autêntico e 1% diria não. Hoje, muitas hipóteses poderiam explicar os resultados da datação do carbono 14, incluindo aquela de Ray Rogers, um químico americano, membro da equipe do Sturp. Segundo ele, a amostra retirada não seria representativa do conjunto do lençol de linho. Em 2005, ele publica em uma das maiores revistas de química que o lugar escolhido continha fios de algodão que foram adicionados mais tarde. O lençol de origem teria sido reparado no século XV, com fios de algodão completamente diferentes. E essa reparação teria sido pintada com muito cuidado, o que o tornava impossível a detectar. Uma outra hipótese poderia explicar os resultados da datação do carbono 14. Ela supõe que o tecido teria sido submetido a um amarelamento por emissão de um raio de partículas nucleares. E agora, o que nos resta? Nós temos uma data radiocarbônica baseada sobre uma amostra que não representa o corpo principal do tecido do lençol, e por causa disto, a datação do carbono de 1988 deve ser deixada de lado. E talvez uma nova datação deve ser feita no futuro. Mas devo acrescentar uma coisa. Existe algo que chamamos a fé. E existe um momento com o lençol onde a ciência para. No fim das contas, cada indivíduo deve olhar o lençol e decidir ele mesmo em seu coração o que o lençol significa para ele. O lençol não veio com um manual que nos diz o que se deve crer. Eu não acredito que a resposta está no lençol, mas nos olhos e no coração daqueles que o veem.
Béatrice Guébraud é casada, mãe de 5 filhos, mora na França, em Paris. Sua experiência com lençol a levou lá onde ela não previu chegar. Hoje, vice-presidente da associação Mostra-nos Tua Face, ela viaja por países diferentes para transmitir esta luz que para ela jorra deste lençol e atravessa sua vida. Aos 20 anos, vivemos uma provação na família. Nossa mãe adoece gravemente. Assistimos aos limites da medicina, à degradação, à agonia e à morte. E para mim foi muito duro. E nosso pai, cheio de delicadeza, teve a boa ideia de nos enviar, os 3 mais jovens, até Assis, com os franciscanos, para uma espécie de viagem terapêutica. Fazendo escada a Turim, é na catedral que Beatriz descobre 2 grandes reproduções naturais do lençol. Eu fiquei fascinada, porque um corpo nu, torturado, com traços de sangue que são muito visíveis, isso me teria feito fugir. E, curiosamente, não era isso que eu via. Eu via um corpo, mais que um corpo, uma pessoa infinitamente tranquila, cheia de paz, e essa onda de paz vinha até a mim. E eu recebi uma certeza muito profunda e durável, como se ele estivesse diante de mim e me dissesse: não te inquiete, o sofrimento não terá a última palavra. A morte não vai vos engolir. Eu fiz a passagem antes de vocês. Eu podia dizer que eu o havia encontrado. Eu podia dizer como Froissart: ele existe, eu o encontrei. Este Jesus que tem 2000 anos. Eu posso dizer que eu realmente o vi face a face. E essa onda de paz, gostaria de dizer que ela não me deixou, porque a cada vez que eu o vejo, eu estou mergulhada nessa espécie de tranquilidade. E o Verbo se fez carne, o Logos, aquele que é o Verbo, aquele que é a verdade e a vida, ele tem um corpo. Ele se fez a nossa condição para que possamos encontrar a nossa dignidade. Ora, eram os nossos sofrimentos que ele carregava, nossas feridas que ele foi encarregado. É como se ele tivesse tomado o pior para ele, para nos ajudar a tomar fôlego e a continuar a viver depois das provações. Somente ele é capaz de transfigurar o sofrimento. E o corpo ressuscitado saiu deste tecido de morto. E justamente ele nos convida a ressurgir, a esse salto, para nos mostrar que não iremos ficar no fundo do buraco e que sua presença única é em si a segurança. Ela pode tudo mudar. As suas mãos são extremamente belas. Quando eu penso que são estas as mãos que multiplicaram os pães, que abençoaram as crianças, que tocaram os cegos,
Eu vejo um homem respeitoso, que tem medo de me fazer medo. Porque Deus é tímido. Deus é tímido porque Ele está mendigando o amor. Esse Deus todo-poderoso, que pode fazer as galáxias dançarem, Ele está desarmado diante de mim, porque Ele espera que eu esteja pronta para abrir a minha porta. Jesus me disse: eu fiz por você. E eu? O que eu fiz por ele? Jesus me traz o seu lençol. Quando irei morrer, eu vou ver Jesus. Meu lençol, como ele será? Ele será todo branco? Prova do meu egoísmo, do meu eu? Ou será ele marcado de sangue, de suor? Prova do que eu fiz pelos outros, do meu sacrifício pelos outros.